Posso, pessoal, iniciar? Sim, por É, favor. pe- Pessoal, então, muito boa tarde, né? Primeiro, antes de tudo, é uma satisfação muito grande poder estar falando com a FRM, né, para uma audiência tão qualificada. Tive a oportunidade de ler o trabalho dos colegas, e não só a oportunidade, como curiosidade de procurar, né, sobre todos os autores, e vi o quão qualificados são os pesquisadores que eu estou dividindo aqui a plateia. Então, antes de tudo, é muito satisfatório poder estar aqui, tá? Pessoal, então, só me apresentando, eu sou Rodrigo Rubens, autor do título Pequenos Negócios e Inclusão no Pós-Covid-19, Desafios de Nova Plataforma em Ecossistema em Rede, né? Eu sou afiliado à Fundação Getúlio Vargas, né, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e além de pesquisador, de um novo pesquisador, né, também sou empreendedor e presto consultorias para pequenas e médias empresas. Então, esse trabalho vem muito dessa experiência, né, que eu tenho, e um pouco desse conhecimento que já me motiva profissionalmente, tá? Pessoal, para que eu possa explicar um pouco sobre o que é o trabalho, o meu primeiro raciocínio foi da gente tentar contextualizar um pouco do que é o nosso trabalho, qual que é o objetivo de estudo, tá? Não daria para a gente iniciar o trabalho sem necessariamente falar dos efeitos da pandemia no Brasil, né? Os efeitos da pandemia, ele tem diferentes aspectos, diferentes facetas, mas gostaria de ressaltar primeiro os aspectos sanitários, né? Que dados de ontem, o Brasil atingiu mais de 441 mil óbitos, né, decorrentes da pandemia. A pandemia também ela ocasionou no Brasil o pior resultado do varejo em 10 anos. Então, abril de 2020, ele mostrou um resultado muito negativo para o varejo nacional. A pandemia também, ela trouxe, né, dados recentes do IBGE, mostram que o Brasil ele tem atualmente cerca de 14,3 milhões de desocupados, né? É uma quantidade de 2,5 milhões acima do período anterior à pandemia, mostrando como que o isolamento social também traz efeitos negativos para o desemprego, desocupação da população. Muito dessa desocupação ela também vem por conta do alto fechamento das pequenas e médias empresas, que no Brasil, em julho de 2020, havia sido fechada já 486 mil empresas, né? Só para a gente entender como que essa relação acontece, no Brasil, as pequenas e médias empresas são 17,2 milhões de empresas, elas representam 27% do PIB brasileiro, geram 46,7 trilhões de massa salarial, né? E mais de 90% dos brasileiros estão ligados em uma pequena ou média empresa. Só que da mesma forma como os efeitos da pandemia, eles trazem uma situação muito prejudicial para o país, a gente também observa uma intensificação da digitalização de todos os processos. Então, no mesmo período, enquanto a gente avalia o decréscimo que acontece em termos sanitários, econômicos e dentro do universo das pequenas e médias empresas, a gente identifica que o comércio eletrônico brasileiro bateu todos os recordes em 2020. Tá? Então, a gente observa que ele faturou 87 bilhões no ano de 2020, que é um aumento de 41% em relação a 2019. Né? A gente vê que o volume de compras em 2020 ele foi 30% maior do que em 2019, ou seja, 194 milhões de pedidos, sendo que 13,2 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez em 2020. Tá? Quando a gente fala desse universo de marketplace, de comércio eletrônico, a grande questão importante da gente ressaltar é que a maior parte das vendas que acontecem no comércio eletrônico brasileiro acontecem em marketplaces. Tá? Os marketplaces eles faturaram no último ano, até julho de 2020, eles faturaram 30 bilhões, que é uma representatividade muito grande em relação ao comércio eletrônico. Como eu comentei, são 78% de todos os pedidos, o faturamento de 64 milhões, o aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2019. Pessoal, marketplace no Brasil, eles são dominados por grandes grupos, tá? Quando eu falo em grandes grupos, eu falo do Mercado Livre, eu falo da empresa mais valiosa da América Latina. A gente fala do B2W, a gente fala de Via Varejo, Magazine Luiza.
Então, a gente fala de grandes grupos. A maior parte do que acontece de transações acontece nesses sites. Os marketplaces, naturalmente, eles facilitam o processo de digitalização em pequenas e médias empresas. A grande questão é, os marketplaces, eles cobram um percentual para a entrada das pequenas e médias empresas. E a gente percebe, sim, foi percebido nesse estudo, que esse percentual cobrado, ele é ainda um limitador à entrada das pequenas e médias empresas no marketplace. Tá? E o que nós observamos? A inércia da empresa, a inércia da pequena empresa, ao digitalizar os seus canais de venda, ocasionou não só a morte das empresas em 2020, mas esse processo ele pode ameaçar a própria economia do país. Tá? Então, se a gente não conseguir fazer o processo de digitalização das pequenas e médias empresas, isso pode afetar o país, dado que mais de 90% dos empregos brasileiros estão dentro das pequenas e médias empresas. Analisando esse contexto, essa percepção do que acontece nesse meio, a gente consegue observar como que a literatura trabalha isso. Tá? Então, o trabalho, ele analisa, ele tem um enfoque teórico em questões sobre transformação digital, né? Utilizando ali bastante do Vial, que fala como que é o processo de construção de valor por meio de ferramentas digitais. A gente também analisa em relação a ecossistemas focados em mercado, onde utiliza-se muito o Samba-Murphy, Smoody e Backus, né, para ter uma percepção sobre essa nova realidade de ecossistemas, né, seja um ecossistema em pipeline, um ecossistema tradicional, ou um ecossistema em rede, onde diferentes atores compartilham a construção de valor dos produtos comercializados. Analisamos também bastante efeitos de rede, né, utilizando o trabalho seminal de Shapiro e Varian, além de TAM também, onde a gente analisa que organizações que se estruturam em rede, acontece movimentos distintos, né? Então, é uma teoria de economia de informação. Então, a gente trouxe para conseguir analisar esse trabalho. E, além disso, nós também fazemos uma percepção sobre o modelo de negócio, né? Então, onde utiliza-se o TIS para fazer essas observações. A grande questão, pessoal, que uma vez analisada a abordagem da literatura, foi possível identificar já na literatura desenvolvimento de modelos de negócios específicos para desenvolvimento de ecossistemas em rede. Eu estou falando do desenvolvimento feito por Samba-Murphy e Smoody, né? Então, os autores já desenvolveram como nós deveríamos, na opinião deles, obviamente, estruturar um modelo de negócio quando nós estamos falando de ecossistema em rede. Tá? A grande questão é, o estudo de Samba-Murphy e Smoody, eles basicamente analisam o ecossistema em rede sob a ótica de grandes empresas de tecnologia. Então, percebendo todo esse contexto, a gente chega à pergunta de pesquisa do trabalho. A pergunta é, como que deve ser estruturado o modelo de negócios de um marketplace destinado a digitalizar canais de venda de pequenas e médias empresas de um estado brasileiro, né? Então, o estudo é esse, é a gente entender que uma vez que possa ser feito o processo de digitalização das pequenas e médias empresas, a gente consegue impactar positivamente o país. Tá? O modelo de Samba-Murphy e Smoody, coloquei o framework que apresenta, né, o modelo do Samba-Murphy e Smoody, que apresenta qual que é essa reflexão sobre desenvolvimento de modelos de negócio para ecossistema em rede. Samba-Murphy e Smoody falam que devem ser consideradas tais 4 variáveis aqui. Fala sobre o número de comunidades participantes dessa rede, fala que deve ser analisado o modelo de lucratividade para essa comunidade, a proposta de valor, ou seja, quais são os diferenciais apropriados a cada uma das comunidades, e também fala da importância de se analisar as capacidades centrais, as core capabilities dessa rede, e também analisar, obviamente, as capacidades dinâmicas, né? Como que a empresa ela faz o processo de aprender e de aplicar novas tecnologias e novas soluções. Tá? Pessoal, para analisar, a gente utiliza um caso da Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Espírito Santo. Tá? Só para a gente entender o que é a FCDL, eu vou passar um contexto aqui para a gente entender. Tá? As câmaras de dirigentes lojistas são subordinadas à federação, que tem atua em nível estadual,
que, por sua vez, reportam à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Em todos os estágios, em todos os níveis, a CNDL, a FCDL e a CDL, elas são as principais instituições representativas do varejo nacional, né? Seja a nível municipal, estadual ou nacional. Só para a gente entender, a CNDL ela também é responsável pela SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, que é o maior banco sobre dados de crédito no Brasil. A nossa pesquisa foca no Espírito Santo, né? Que é um estado brasileiro, onde a Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas tem 35 mil empresas associadas. Só para a gente entender um pouco sobre o Espírito Santo e como que foi feito esse processo, é um estudo de caso feito com cinco executivos da Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas. De dirigentes lojistas. Esses 5 representantes, eles respondem pelas cidades da região metropolitana chamada Grande Vitória. Só para a gente ter alguns dados, a Grande Vitória, ela representa 40,5% da população do estado. Nela estão 224 mil empresas, que são 54% das empresas de todo o estado, e 93% dessas são pequenas e médias empresas. Tá? Então, a gente consegue observar um pouco disso. A pesquisa foi feita em 4 encontros presenciais, de aproximadamente 3 horas cada um deles, e foram realizados entre julho e dezembro de 2020. Foram utilizados roteiros previamente definidos, né, utilizando todas as recomendações de Samba-Murphy's Mood em relação a identificar um ecossistema em rede. Tá? Pessoal, então, esse trabalho leva a uma proposta de solução. Só para que a gente entenda em relação à figura 1, que eu mostrei previamente, dentro desse modelo, a gente está analisando aqui, né, na nossa pesquisa, que tem um tempo reduzido de apresentação, mas a gente faz uma análise do número de comunidades e a gente analisa as propostas de valor. O número das comunidades são os quadros brancos, tá? E a proposta de valor estão nesses quadros cinza, que circulam as principais comunidades. Então, a gente tentando entender um pouco do que seria essa plataforma em rede, mediada pela Federação de Câmara de Dirigentes Lojistas, seria uma rede formada, sobretudo, por pequenas e médias empresas lojistas associadas e público em geral que buscaria os produtos comercializados por ela. Compõe essa rede ainda empresas e anunciantes, instituições apoiadoras de uma forma geral. Pessoal, o trabalho de uma forma geral, ele analisa as propostas de valor para cada uma das instituições, para cada um dos lados da rede, não vou me estender aqui. Só para que a gente consiga entender um pouco dos valores trazidos por esse marketplace, a grande proposta é que o desenvolvimento do marketplace pela CDL, ele deveria considerar uma instituição sem fins econômicos. Isso possibilitaria trabalhar com margens inferiores. Durante o trabalho, a gente entende que isso não seria suficiente ainda. Então, além disso, ela traz outros benefícios, como a estruturação de ERP para as empresas, né? Já que as empresas, muitas vezes, não têm sequer uma infraestrutura de tecnologia básica. Tá? Pessoal, então, contribuições iniciais, uma vez que esse é um trabalho em progresso. Tá? A grande questão dessas contribuições são, a gente espera, né, eu enquanto autor espero, que com esse trabalho a gente consiga melhorar a compreensão geral sobre a utilização de modelos de negócio em ecossistema em rede. Uma vez que eu falei que a literatura trabalha, sobretudo, falando de grandes empresas de tecnologia. Espero também que estudos futuros eles possam perceber se a utilização desse modelo de negócio vai implicar futuramente em melhoria na realidade das empresas. No caso, seria necessário uma coleta longitudinal para conseguir perceber essa realidade, né? Esse desenvolvimento também, no meu entendimento, uma vez que foi validado, né, uma vez que foi aplicado em pequenas e médias empresas brasileiras, acredito que ele possa ter aplicação à realidade de outros países em desenvolvimento. Limitações. Hoje, nosso estudo está restrito a um relato técnico, né, para que a gente consiga aprofundar e compreender melhor sua aplicabilidade.
deveria ser analisado outros estudos de caso. Tá? E outra questão é que o estudo, basicamente, ele se restringe à análise dos executivos da instituição. Né? Em curso, faz parte do nosso planejamento expandir a pesquisa para analisar não só os executivos, mas analisar os participantes da rede. Então, investigar na opinião dos lojistas, investigar na opinião dos consumidores e das duas outras redes secundárias. Tá? Pessoal, temos aqui todos os autores, passei um pouquinho dos 15 minutos e estou à disposição para as questões.